Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mezzani. Mezzani você conhece, é tradição, é qualidade, você sabe o que você coloca na mesa. Então confira aí as novidades no site da Mezzani, www.mezzani.com.br. E Humanidade Livre é um programa de reflexão, onde você participa, você pode fazer as suas perguntas. Bom, se você quiser conferir os programas anteriores, já exibidos aqui, tanto na TVC Bauru, no canal 13 da NET, você entra na minha página no Facebook, Padre Beto Bauru, lá tem todos os programas, ou entra na página do Facebook da TVC Bauru. Ou então também você confere nos nossos canais no YouTube, Padre Beto, ou o canal da TVC Bauru no YouTube. Lá tem todos os programas que nós já exibimos aqui e foram diversos temas que nós abordamos nesse espaço. E se você quiser participar do programa, você entra agora na minha página Padre Beto Bauru, como está fazendo a Léa Ferreira Bonassi, que é de Duartina, está participando já aqui com a gente, o Rafael Moraes, o Roberto Santos, já estão fazendo perguntas aí. Você entra, curte a minha página, segue e começa a fazer as suas perguntas agora, tá legal? Eu estou esperando a participação de vocês, porque esse programa ele é construído através da interação com você, internauta, que está aí acordado até agora. Bom, quero mandar então um abraço para Léa Ferreira Bonassi, que é de Duartina e está conferindo o nosso programa. Um abraço também ao Rafael Moraes, que é lá de Nova Friburgo. Então um abraço a todos aí de Nova Friburgo. E o Rafael começa: gostaria que pudesse esclarecer uma questão teológica. Vamos ver se eu consigo. No prólogo do evangelho denominado a João, inicia com a manutenção da encarnação do Verbo, espera um pouco, sendo Jesus Deus e o Verbo que se fez carne. Perfeito, João 1,14. Então não deveria haver outro Deus, posto que nessa compreensão Deus é um só. Minha incógnita seria: a quem Jesus dirigia sua prece? Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Que é um outro trecho de João também, não é? Essa pergunta nasce dentro do contexto trinitário, não é? Forte abraço e ansioso pelo nosso encontro. Com certeza, também estou ansioso, Rafael. Rafael, você faz uma pergunta muito interessante, tá? Vamos contextualizar aí esse evangelho de João, não é? Que é o último evangelho a ser escrito. Então nós temos 4 evangelhos que foram selecionados na compilação da Bíblia. Então quando a Bíblia cristã foi compilada, escolheram 4 evangelhos, não é? 3 que eram muito parecidos e o evangelho de João, que se destaca desses outros 3, que é o evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, não é? Mas mesmo assim ele foi escolhido. E muitos outros evangelhos que foram escritos, não é? Nós tínhamos muitos evangelhos escritos, todos foram condenados pelo imperador romano e destruídos. Alguns foram achados na década de 50, década de 40, foram achados em Marrocos, né, no deserto, e que são vendidos aí em livrarias, são os apócrifos, né? Alguns apócrifos, então, nós temos conhecimento. Outros nós não temos mais conhecimento porque foram totalmente destruídos. Bom, de qualquer forma, esses 4 foram selecionados para a Bíblia cristã. Mas o que nós percebemos nesses 4? Nós percebemos um processo de endeusamento de Jesus Cristo. Então, o primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos, no ano 70, mais ou menos, 60, 70, mais ou menos, é escrito o evangelho de Marcos. E aqui nós não temos nenhuma referência de Jesus como Deus, ou como filho de Deus, ou pelo menos como filho primogênito de Deus. Nós temos Jesus como um profeta, um rabino que vem anunciar o reino de Deus.
Mas aos poucos, então, a partir do Evangelho de Mateus e Lucas, nós temos um processo de endeusamento. Aí vem toda a narrativa do nascimento de Jesus, aonde Jesus aparece como um ser divino, não é? Primeiro, no Evangelho de Mateus, então ele é anunciado através de um sonho. Depois, então, no Evangelho de Lucas, nós temos a própria anunciação por um anjo do nascimento dele. E efeitos especiais são colocados, não é? E depois, por fim, no Evangelho de João, que foi escrito lá pelo ano 90, nós temos Jesus existindo antes da criação do mundo. Jesus já existia. E aí, dentro dessa lógica de João, existem realmente 3 pessoas em um só Deus. Como isso vai ser resolvido pela razão humana, os teólogos da patrística, né, que vão dialogar muito com isso, vão refletir muito sobre isso. Tomás de Aquino também vai refletir muito sobre isso. Agostinho vai dizer que é impossível compreender isso. Mas, de qualquer forma, na lógica de João, Jesus já existia antes, junto com o Pai, não é? E o Paráclito que ele vai enviar depois, que seria o Espírito Santo. Então, dá-se a entender aí no Evangelho de João que nós temos 3 pessoas, não é? Em um só Deus. Não é? Isso gerou uma longa discussão, como entender isso. Não é? Gerou essa discussão, qual a pessoa mais importante, enfim, eu acho, isso é uma visão minha, tá? Que tudo isso é uma grande fantasia, tá? Eu acredito num ser superior que nós podemos chamar de Deus, não é? Que deu origem a todo o universo, não é? Esse ser superior, eu posso entrar em sintonia com ele a partir do momento que eu vivo uma vida de bondade, de solidariedade. Eu não preciso acreditar neles, mas viver uma vida de sintonia com Deus é viver uma vida de solidariedade, de abertura ao outro, de diálogo com qualquer pessoa, viver como Jesus viveu, né? Encontrar com as pessoas e comungar com elas, não é? Viver em comunhão com elas. E pregar um mundo novo, ou sonhar pelo menos com um mundo novo. Aí você está em sintonia com esse Deus, não é? Com esse ser superior. Essa sintonia, ela é uma coisa que é feita na vida, ou pela vida, não é? Vamos dizer assim, e não simplesmente por palavras ou orações, não é? Então, isso eu acredito. E que Jesus foi um ser iluminado, como existiram outros seres iluminados também nesse nosso mundo e que fizeram com que a humanidade desse saltos qualitativos para a sua evolução. A gente não pode esquecer também que, apesar desse processo de endeusamento, muitas frases de Jesus Cristo deixam muito claro isso, né? Jesus fala assim, olha, virão outras pessoas que farão coisas muito maiores do que eu. O que Jesus está querendo dizer? Não façam de mim um Deus, não é? Amem como eu amei, não é? E amem até mais, né? Ele não fala assim, eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, não é? Não, ele fala, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Enfim, Jesus faz o possível para não ser endeusado, né? Ele faz o possível para não ser confundido com o Messias esperado da época, porque ele não quer ser um líder político, e ele faz o possível também para não ser endeusado, não é? Tanto é que ele não deixa objeto nenhum para ser adorado, ele não deixa nada escrito também, ele simplesmente passa por aqui, deixa a sua mensagem e deixa o seu testemunho de vida. Agora, dentro do Evangelho de João, você tem que compreender dessa forma. É um evangelho que tem outras influências, porque é um evangelho tardio, né, bem distante do fenômeno de Jesus Cristo, né, na linha do tempo, e tem uma influência helenística muito grande, muito forte aqui. Então é uma outra concepção que é bem diferente dos outros evangelhos, apesar desse processo de endeusamento, tá bom? Eu espero que eu tenha esclarecido de alguma forma
Rafael, a sua pergunta, tá? Um grande abraço ao Roberto Santos, seja muito bem-vindo, você também, não é? Padre Mazuki Moraes, um grande abraço. Mariana Magadala, gosto muito da Mariana Magadala e as suas perguntas, viu? Ela diz o seguinte: o excesso de humanismo ou uma visão deturpada de humanismo pode deixar as pessoas fracas e sem responsabilidade? Olha, uma visão deturpada de humanismo, eu acredito que sim. Eu acho que isso pode levar as pessoas a serem fracas e sem responsabilidade, não é? Que visão deturpada do humanismo? É aquela visão que trata o ser humano como um coitado, como um ser incapaz, né? Um ser que deve ser tratado com todos os direitos, não é? É um ser que não tem deveres, não é? Um ser que não tem corresponsabilidades com os outros, não é? É a partir do momento que eu vejo o ser humano assim, eu tenho esse humanismo, não é? Eu acabo deturpando e criando pessoas fracas, não é? Isso é um pouco o que está acontecendo, o que vem acontecendo de umas gerações para cá com os pais em relação aos filhos. Não é? O que os pais estão fazendo em relação aos filhos? Aqueles que podem, pelo menos, estão dando tudo que os filhos desejam. Então fazem tudo que os filhos desejam e tentam realizar tudo. E os filhos permanecem na casa, nas suas casas até os seus 30 e poucos anos, não é? E aí então o que se surge aqui, né? Surge gerações enfraquecidas, gerações que não têm a gana, a garra, a vontade de ser independente, de construir alguma coisa, de mostrar que é capaz, de se perguntar a que veio ao mundo, né? Por que eu estou aqui, o que eu quero realizar e assim por diante. Não é? Agora, um humanismo esclarecido é aquele que enxerga o ser humano realmente como aquele que transforma o mundo, ele é capaz de transformar o universo, ele tem a força de construir estruturas sociais injustas, mas também estruturas sociais mais justas. Não é? Ele é um agente histórico, e como agente histórico ele tem responsabilidades e direitos, claro, mas também responsabilidades. Não é? Então eu acho que o humanismo é o caminho, mas o humanismo esclarecido, é claro, né, que enxerga de uma forma realista o que é o ser humano. Bom, eu perdi algumas perguntas aqui, não sei porquê, o que aconteceu com a minha internet, mas o Mazuki Moraes, ele diz o seguinte: em Anápolis, em Goiás, a igreja romana levou 12 anos para afastar um padre acusado de estupro e assédio a freiras. Inclusive, eu acho que esse padre foi excomungado hoje, se eu não estou enganado. De assédio a freiras da ordem que ele fundou. Bom, então eu acho que o Papa, porque o Papa excomunga padres, e aí vem a pergunta do Mazuki. Por que o padre excomunga padres que questionam situações da igreja, mas não excomunga padres que abusam sexualmente de crianças e adultos? Boa pergunta, não é? Eu sou suspeito para falar, porque eu fui excomungado justamente porque eu questionei a moral sexual da igreja. Não é? Mas eu também acho, Mazuki, é uma situação totalmente injusta. Não é? Você vê padres... Bom, hoje foi excomungado um padre, que é um caso bem parecido com esse que você cita, que ele foi um estuprador de freiras e noviças, não é? E ele foi excomungado então hoje pelo Papa. Mas isso é uma coisa assim que acontece... Que a gente até fica surpreso de que acontece. Por quê? Porque nós vemos casos e casos de pedofilia, por exemplo, na igreja, e o que acontece? A igreja ela suspende, ela afasta ou ela transfere
o padre ou o bispo, não é? Veja o caso da Paraíba, né? A Arquidiocese de João Pessoa, graças à justiça comum, ela vai ter que pagar indenizações, milhões aí de indenizações, graças a abusos sexuais de seminaristas, né, e até de flanelinhas, que cuidavam ali dos carros na catedral. Então, o que aconteceu? O bispo foi transferido para o Recife, se eu não estou enganado. Hoje está sofrendo com câncer, em fase terminal, mas não foi excomungado, né? Então, quer dizer, criminosos são tolerados dentro da instituição Igreja Católica Apostólica Romana, mas não são punidos com a excomunhão. E os padres que pensam, que refletem, que estão aí só discutindo ideias, que é legítimo. Por quê? Porque todos que pertencem à Igreja Católica são membros da Igreja Católica e todos podem discutir a sua própria instituição. Por que não? Por que os leigos não podem discutir se os padres devem ou não devem casar? Por que os padres não podem discutir se deve acabar ou não com o celibato? Se as mulheres não podem ser ordenadas padres? Enfim, a moral sexual da igreja. Por que a igreja ainda condena o uso da camisinha? É uma coisa absurda e criminosa nesse nosso país. Não é? Por que a Igreja Católica ela ainda tem um catecismo que é homofóbico, que diz para o homossexual: olha, eu te aceito, mas eu não aceito a sua sexualidade, então você vai ter que viver o resto da sua vida casto, não é? Sem ter relações sexuais, né? Então, por que não se pode discutir isso? Claro que pode, tudo é discutível, não é? O que acontece é que a igreja se tornou uma monarquia absolutista, descaradamente. Ela já era, não é? Mas poderia ser uma monarquia absolutista com uma postura mais democrática, né? Onde todos os seus setores pudessem discutir e abordar os temas. Mas muito obrigado, Mazuki, pela participação. Eduardo Previero, um grande abraço. Vânia Oliveira também está ligada aqui, um grande abraço. O Roberto Santos, Jesus é ou não é Deus? Olha, eu acho que Jesus é um ser humano iluminado, tá? Essa é a minha visão, tá? É a minha crença, não é? Eu não posso afirmar para você que Jesus não é Deus, tá? Mas é o que eu vejo, que Jesus ele é plenamente humano, tá? Maria Magadala, Papa Francisco, como um jesuíta, continua defendendo o demônio e usando o seu discurso a figura do demônio. Será que ele vê que a humanidade ainda precisa da figura do demônio? Não sei te responder, isso seria uma pergunta ao Papa Francisco, não é? Mas eu acho que há um abismo muito grande entre o que a igreja prega e o que um bom curso de teologia ensina. Tá? A figura do demônio é uma figura que surgiu no folclore judaico e depois passou para a Bíblia de uma forma histórica, um processo histórico, e ele surge na Bíblia não como a personificação do mal, mas como uma figura simbólica do contestador. Não é? Ele surge primeiro no livro de Jó, não é no Gênesis, como se pensa, isso é uma interpretação de Agostinho, de Santo Agostinho. Ele vai surgir no livro de Jó, é justamente aquele que traz a contratese. Não é? Então, Deus tem uma tese que todos os homens são fiéis a ele, e o diabo chega e diz assim: não, eu acho que nem todos são fiéis a você. Não é? E aí então os dois entram num jogo de aposta, né? E o coitado do Jó que é a vítima, né? Mas na tentação do deserto com Jesus é a mesma coisa, né? É o momento em que Jesus tem que decidir que tipo de ser eu vou desenvolver nesse mundo, né? Que tipo de Jesus eu vou ser? Eu vou ser o Messias que eles esperam, ou eu vou ser alguém que vai pregar o amor e vai viver o amor com as pessoas? Não é? Agora, por que o Papa Francisco utiliza a figura do demônio, eu não sei te dizer. Não é?
Lei Miró, grande abraço. Virgínia Helena, boa noite. A inteligência artificial será uma ajuda ou uma concorrente do ser humano? Boa pergunta. Só a história vai dizer, tá? Que a inteligência artificial ela vai ser, no início, pelo menos, uma grande ajuda, já está sendo, não é? Uma grande ajuda. Mas há o grande perigo dela ser uma concorrência, né? E aqui eu me lembro, por exemplo, da ficção científica, não é? O Exterminador do Futuro, lembram-se desse filme, não é? Se eu não estou enganado, do James Cameron, e justamente ele trata desse tema, não é? Da inteligência artificial que vem e acaba dominando os seres humanos, não é? E alguém é enviado para o passado para justamente proteger aquele líder que estava no futuro vencendo as máquinas, né? A inteligência artificial. E se a gente prestar atenção no cinema, na ficção científica, muitas coisas que nós assistimos na década de 60, década de 70, hoje são realidades, não é? E então é bem possível que a gente esteja criando o nosso próprio inimigo, não é? Pode ser. José Oliveira, o que você acha dessa forma de previdência, onde o pobre vai se aposentar com 65 anos? Olha, é um tema extremamente complicado, tá? Eu não tenho domínio para dizer para você exatamente o que está certo. Eu ainda tenho que estudar muito essa previdência. Não dá para pegar assim, essa previdência que vai fazer com que o pobre se aposente com 65. Não é? Eu tenho que estudar o projeto para te responder essa pergunta, tá? Como também a gente teria que ter mais acesso às informações realmente, se a previdência, a reforma da previdência ou a nova previdência, ela é realmente necessária, não é? Se fala em toda a mídia que é necessário, tá? Agora eu não tenho dados concretos para te oferecer ou para responder a essa pergunta. Miriam Magadala novamente. Este padre que o senhor cita foi punido só com desencardinação. Foi reduzido ao estado laical. Bom, então eu confundi então ele não foi excomungado. Já o senhor foi excomungado, mas não perdeu o status de padre. Exatamente, é isso que aconteceu comigo. Eu não fui reduzido ao estado laical. Que é triste dizer isso também, né? Ser reduzido ao estado laical, né? Isso é muito triste, né? Como se o laicato não fosse nada, ou fosse nada, não é? Não, o leigo, ele é muita coisa, não é? Mas infelizmente você está certa. Na atual situação hierárquica que a Igreja Católica vive, é reduzido mesmo ao estado laical, porque o leigo é visto como o rebanho, simplesmente, visto simplesmente não como protagonista, como se via na década de 70 e 80, na década de 70 e 80, logo depois do Vaticano II, o leigo era visto como protagonista da igreja. Nós tínhamos os conselhos de leigos, não é? Que tomavam decisões, que, enfim, tinham voz e vez, né? Mas hoje tudo isso foi esquecido e hoje é o clero que domina a Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, Lei Miró, Padre Beto, muitas pessoas consideram que a pedofilia é por causa do celibato, porém eu considero que está mais relacionado ao processo vocacional que se faz atualmente nas dioceses e congregações religiosas. O que o senhor acha? Eu acho, Lei, que você tem toda a razão. A pedofilia não está relacionada ao celibato, mesmo porque você tem casos de pedofilia dentro das famílias, não é? Então você tem casos de padrastos, casos de pais, não é, que cometem a pedofilia. São casados? São casados, mas tem essa doença, não é? Que é uma doença. Então, também a pedofilia não pode ser relacionada à homossexualidade, tá?
Uma coisa é homossexualidade, outra coisa é pedofilia. A pedofilia pode ser uma tendência, uma doença que faz com que eu tenha uma atração sexual, seja por menino ou seja por menina, tá? Mas de qualquer forma é por criança. Então, a pedofilia é uma doença e não tem nada a ver com a homossexualidade. Então, o problema da Igreja Católica eu acho o celibato um problema, tá? Eu acho a homossexuais sem vocação no clero católico é um problema também. E é claro, os pedófilos que estão aqui também são um problema. Né? Então, o que falta aí para a Igreja Católica? Falta um processo vocacional, e você está muito certo, um processo vocacional muito bem feito, e além disso, uma formação seminarística muito bem feita, aonde a sexualidade seja discutida, não é? Aonde tem um acompanhamento psicológico, onde eles possam discutir melhor a sexualidade, a sua própria sexualidade e saber trabalhar essa sexualidade. Como também, é claro, a questão do celibato é importante. Por quê? Porque há muitas pessoas que têm vocação para ser padre, mas não têm vocação para a vida celibatária. Como tem pessoas que têm vocação para a vida celibatária, mas não têm nenhuma vocação para ser padre. Tá? Então são duas vocações completamente diferentes. Então, mas eu acho que você tem toda a razão. Não é? Alessandro De Luca, lá de Vicentina, Mato Grosso do Sul, boa noite. Já é sabido que o espírito precede a matéria e que Jesus fez esta entrega. Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, isso quer dizer que se o espírito estiver doente, a matéria também fica doente, por consequência. Como o senhor vê isso? Olha, eu acredito sim, se o espírito está doente, o corpo acaba ficando doente também. Não é? Eu acredito que muitas doenças que nós temos, ou que o ser humano acaba tendo, é devido à sua saúde mental, ou doença mental. Não é? Então, acho que muitas doenças são psicossomáticas. Não é? A nossa mente tem um poder muito forte sobre o nosso corpo. Não é? Basta ver, por exemplo, aí a depressão. A depressão é uma questão química do cérebro que faz com que isso se reverta à mente. Não é? Como também a tristeza profunda pode fazer com que o meu corpo se torne também doente. Quer dizer, tudo é uma unidade. O ser humano é uma unidade. Não é? Nós não podemos nos separar de alma, eu não posso dizer, mas a nossa psique do nosso corpo, o nosso espírito do nosso corpo. Né? Nós não somos divididos assim, nós somos uma unidade. Então essa unidade ela está em interação e, portanto, um espírito doente faz com que o corpo se torne doente também. Não é? Como vice-versa também, o corpo doente faz com que a gente não pense direito, não raciocine direito, como é o caso, por exemplo, da depressão. Né? Muito obrigado, Alessandro, um grande abraço para você. José Oliveira, boa noite. Se o José, que é filho do rei Davi, que era rico, como é que o José, o pai de Jesus, se tornou um pobre carpinteiro? Boa pergunta. Nunca me fiz essa questão, essa pergunta. Já que Jesus vem da linha, né, sucessória de Davi, não é? Como é que ele pode ter perdido toda... como é que essa riqueza toda, né, pode ter sido perdida? Né? Bom, nós temos que entender também... Eu posso jogar, estou raciocinando, tá? Eu não estou dizendo que Jesus fazia parte da linha sucessória de Davi, tá? Eu estou dizendo que vamos pensar que era. Nós temos que pensar também que o Império Romano, que os hebreus foram dominados depois pelos persas, né, e depois pelo Império Romano. Então aí muitas riquezas podem ter sido realmente perdidas, né, através do domínio persa e através do domínio romano, fazendo com que o José, pai de Jesus, fosse um homem pobre. Não é? Estou jogando com raciocínio somente, tá bom, José? Rafael Moraes, padre, poderíamos afirmar que Jesus fez a opção preferencial pelos pobres, não excluindo ninguém,
contudo, nos levando a uma reflexão aos marginalizados e excluídos, visto que seus seguidores eram desprovidos de cultura e posses. E o mesmo Cristo também nunca se utilizou das suas pregações para obter benefícios. E Paulo cita a necessidade de ter uma manutenção aos que pregam o Evangelho. Perfeito, Rafael. Nós podemos dizer que Jesus fez sim uma opção preferencial pelos pobres, tá? Sem excluir ninguém, mas chamando a atenção que uma sociedade desigual não é reino de Deus. Reino de Deus é uma sociedade igualitária, onde todos tenham vida e vida em abundância. Por isso que ele ficou do lado dos mais pobres e dos marginalizados, tá bom? Gente, nós acabamos por aqui, encerramos o nosso programa, tá? Eu quero agradecer todas as participações de vocês. Talvez eu tenha perdido alguma pergunta aqui, mas é erro aqui da nossa transmissão da internet. Então agradeço de coração a participação de vocês e espero todos vocês na próxima quinta às 22 horas. Fiquem com Deus.